Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de agosto, penúltimo pregão do mês de agosto. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar todo o conteúdo novo, ficando antenado aí através do sino das notificações. E também o conteúdo existente, explorando muito a parte de aprendizado. Vamos então aqui na análise de hoje, eu vou abordar Ibovespa, depois disso mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, PCSA 3, VEG 3, TASA 4, BIF 3, BID 11, LAME 4, CIRI 3, VIA 3, ABEV 3 e ALPA 4. ALPA 4, o ativo que foi selecionado hoje dentro aqui do meu Instagram, @dvinvest, para ser abordada nessa análise de fechamento do pregão. Vamos então dar início aqui à nossa análise, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão, agradeço demais sua valiosa audiência, esse like, esse joinha é importante para nós na questão de divulgação do conteúdo aqui dentro do YouTube. Então vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa. Dia de hoje, queda de 0,78%, Ibov fechou abaixo da média, mas segue ali movimento de subida, queda, não perdeu o mínimo desse candle, está aqui de forma lateral, ou seja, da força que gerou aqui, para cair está caindo mais fraco, ou seja, está lateral o movimento. Então cria-se ainda uma expectativa maior de curtíssimo a curto prazo da gente ver o Ibov testar essa faixa aqui de numa região aqui no 121.600 a 123 mil pontos, uma faixa importante de resistência. Lembrando que eu comentei no radar da semana, qual é a minha expectativa, por mais que o Ibov faça isso aqui, ele gera o quê? Uma tendência de alta de curto prazo, beleza. Mas considerando aqui a tendência indefinida ali no curto a médio prazo pelo gráfico semanal e juntando ali a questão das médias, até mesmo aqui no gráfico diário, a questão das médias, chance de poder dar uma enrolada aqui. Pode fazer algo diferente, mas enquanto não gerar algo mais significativo, apesar de ter uma expectativa melhor no rompimento da máxima da semana passada, nesse pivôzinho de alta, ainda eu olharia com carinho para essa região aqui para ver realmente algo mais significativo para o Ibovespa, em termos de expectativa de recuperação do seu cenário mais de alta. E eu vou falar mais a respeito numa análise aí que eu sempre faço no encerramento de cada mês, o que se esperar para a Bolsa no mês seguinte, ou seja, no mês de setembro, após o encerramento oficial do mês que vai acontecer amanhã. Seguindo aqui agora para os futuros, gráfico de 60 minutos. Tendência indefinida no dia 60, topo descendente, fundo ascendente, e aí, abriu caindo, focaria em venda. De que forma? Topo descendente no gráfico de 10 minutos para baixo dos 120,200. Se o topo descendente ou mesmo pivô de baixa, principalmente topo descendente ou pivô de baixo, acontecer para baixo dos 119.985 ou 120 mil pontos, melhor ainda para se buscar essas operações de venda de day trade no próximo pregão pelo gráfico de 10 ou pelo gráfico de 5 minutos. Outro ponto para abertura de compra, se abrir subindo, ficaria entre as médias ainda, mas eu olharia um pouco mais para a compra de fundo ascendente acima no patamar de 120.545. 120.545. Patamar de preço mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora, fundo ascendente ou pivô de alta. E se acontecer mais aqui acima, melhor ainda. São níveis importantes de preço, na minha opinião, para se buscar operações de compra. Fundo ascendente aqui acima ou que fundo ascendente, pivô de alta acima desse patamar. O outro nível já vai ser aqui mais adiante. Então, outro nível importante que eu mencionei aqui, 120.870. Primeiro 120.545, depois 120.870. Seguindo para o dólar no dia de hoje apresentando aqui uma queda de 0,3% dentro do movimento de queda, próximo de perder ali a mínima. Amanhã temos um novo código aí para o dólar, dia de vencimento. Aqui a perda dos 578 anula completamente a tendência de alta, mas apesar de não ter feito isso, para mim a tendência já vai ficando mais para indefinida. Depois de ter voltado para baixo esse patamar, ter gerado um sinal ruim lá no gráfico semanal, ficaria mais para a questão dando tendência indefinida de curto prazo.
No gráfico de 60 minutos, nós temos aí todo topos e fundos descendentes e uma lateralização, ou seja, abriu caindo, foco em venda, topo descendente ou pivô de baixo para baixo dos 186,5. Abriu subindo, eu olharia mais para compra acima dos 5.200, preferencialmente acima dos 5.200. No mínimo, fundo ascendente acima dos 197,5, melhor ainda se a sinalização de alta de fundo ascendente ou pivô de alta for acima dos 5.200. E aqui, acima no patamar de 213,50, reforça um pouco mais o cenário mais positivo para operar na ponta compradora através de fundo ascendente um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou uma queda de 0,67% e um candle de reversão chamado de estrela cadente, depois de um movimento longo de alta. Já teve uma formação aqui. Essa é a segunda formação de um padrão de reversão de um movimento de subida para um movimento de baixa. Precisa fazer o que para confirmar o padrão e aumentar a chance de ter um movimento de queda, ou mesmo lateral, ou seja, fazer algo assim, ó, ou mesmo lateral, que perde essa mínima e fica aqui um movimento mais lateral. Esse seria justamente o processo de confirmação, perder a mínima do pregão de hoje, que aí reforçaria essa chance, sabendo que vai ter suporte na casa dos R$ 28,00, seguido de R$ 27,80. Zona de suporte mais próxima que eu vejo aqui, mais relevante para se buscar uma compra de fundo ascendente no papel em termos de swing trade. Para quem está comprado no curto prazo, tem a opção de trabalhar com stop mais curto aqui, abaixo da mínima do pregão de hoje, um stop de proteção de lucro, para tentar pegar uma nova entrada um pouco mais abaixo. É lógico que existe a chance de ficar de forma lateral e gerar compra aí através de um pivô de alta no decorrer dessa semana ou até mesmo de uma próxima semana. Seguindo aqui para Vale 3, dia de hoje, dia de queda de 0,64%. Lembrando, ativo, beleza, fez aqui um pivôzinho de alta? Fez, mas ainda eu vejo um contexto como se aqui fosse todo um processo de correção dessa forte queda. Me interesso muito mais por compra, resumidamente, acima dessa região aqui de fundo anterior, mais o gap de baixo. Ou seja, vem para cima e passa a gerar fundo ascendente aí acima dessa região dos 103,40. Esse seria o melhor para buscar a operação de compra, pelo menos dentro da minha metodologia. Nesse momento, dentro do que está acontecendo aqui, arriscando mais, a possibilidade de entrada seria a perda dessa mínima para venda, tentando pegar algo para baixo. Seria tentar pegar algo para vir aqui nesse suporte ou mesmo nesse outro suporte. Quais são os suportes então? Suporte aqui para ação 98,23, tem um gapzinho ali na faixa dos 97,93 e seguido de 96,20. São os níveis de suporte desse ativo. Olhando agora para PSSA 3, nós temos aqui um sinal aqui de alta que foi gerado no pregão de sexta-feira. Recomendamos uma compra aqui nessa superação de máxima. E dentro dessa superação de máxima, não aconteceu essa entrada ainda, então estamos aguardando aí a execução dessa entrada na expectativa de trabalhar a favor da tendência, da continuidade do movimento de subida desse papel, que está em tendência de alta de curto a médio prazo. Então essa seria a forma de entrada, superação é de R$ 58,29. Passando os dados aqui dessa compra, entrada por volta dos 58,30, na superação de 58,29, 56,53 é o ponto de stop dessa operação, isso representa 3,04% de stop de prejuízo se der errado, alocando 16% do capital total e tentando um objetivo na faixa dos R$ 60,96. Próximo ativo a ser falado são as posições que a gente tem em aberto. VEG3 terminou o pregão com queda de 0,6%, foi lá embaixo, gerou uma queda mais forte no decorrer do pregão, mas fechou aqui em queda de 0,6%. Seguimos comprados sem nenhuma mudança em relação ao nosso stop, aguardando aí ver se o papel consegue deslanchar aí para cima. Então, sem nenhuma mudança em relação à nossa compra da VEG3. TASA 4, da mesma forma, seguimos vendidos aqui, agora são duas vendas, seguimos vendidos em TASA 4, fechou com queda de 2,08%, lembrando que hoje ela chegou a estar em alta de 2,5%, volatilidade mais alta, enfim, também aguardando um processo de queda maior, em busca aí do nosso objetivo da operação, sem mudança também nesse papel. E BIF3, seguimos na ponta vendedora, fechou em alta de 1,08%, sem nenhuma mudança em relação ao nosso stop, seguimos na ponta vendedora também. Ela começa a deteriorar bastante o cenário para a venda se voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Vamos ver se ela consegue aí ter algo para baixo aí, pressão vendedora nos próximos pregões. BID11, falando aqui de outros papéis. BID11 terminou o pregão de hoje com queda de 2,23%.
Gera possibilidade de compra para mim se ela está em tendência de alta? Tá, ela fez aqui isso aqui, ó. Gera possibilidade de compra se ficar aqui de forma lateral, o médio vai se aproximando aqui do preço e gera um pivô de alta mais interessante para compra. Ou se vem aqui e continua subindo, mas se continuar subindo eu entraria comprando agora, só se for usar o gráfico 60 minutos para fazer alguma compra lá de fundo ascendente. Mas pelo gráfico diário, me animaria mais em algo assim, fundo ascendente ou mesmo bateu aqui, ficou de lado e gerou pivô de alta também, possibilidade de entrada. Então são algumas formas que teria de entrada, ou seja, entradas para cima, sinalizações de alta para cima de R$70. Eu coloquei até nos stories o gráfico da BID11 falando da forma que poderia ser uma entrada lá dentro numa resposta de uma caixinha de pergunta que eu abri no dia de hoje. Está lá nos stories no Instagram. Se você não segue ainda, segue lá, @dvinvest. Lame 4. Ação que está dentro de um movimento de subida no gráfico diário, a tendência de baixa no médio a longo prazo, no curto a médio prazo, gráfico semanal, mas com expectativa de poder ter algo para cima, superação da máxima dessa última semana que foi 6,15, aumenta a chance um pouco mais de subida. Aí eu vou dar outro dá para arriscar? Até dá para arriscar comprando superação de máxima, colocando stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Tentando pegar um movimento de subida que venha, por exemplo, até uma região aqui, pelo menos num patamar de R$ 6,65. Essa seria uma alternativa, ou seja, se entrar aqui com stop aqui, a gente está falando de 4,8% para tentar pegar ali uns 8,7%. Então, praticamente aí próximo de 1 para 2 em relação ao risco-retorno. É uma alternativa. Segunda, aguardar um movimento que gere realmente mais claro aqui um fundo ascendente acima da média móvel de 3 períodos na Lame 4 para uma compra de swing trade. Para quem está comprado, o que seria realmente ruim é ter um novo pregão de queda fechando abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos e abaixo da mínima do candle de hoje. E isso seria um sinal bem negativo que eu geraria a saída da posição se perdesse a mínima desse candle. Depois disso, depois de Lame 4, vou falar de City 3, que está aqui enrolada entre as duas médias, depois de uma longa tendência de baixa, que vem lá de trás. Uma longa tendência de baixa, ela fez um movimento muito forte, anulando a tendência de baixa. E agora está no processo mais lateral. Quanto maior o tempo que ela ficar aqui de forma lateral, fazendo algo semelhante aqui a uma flâmula, né? Ou num gráfico de menor velocidade, podendo ser até um gráfico de 60 minutos em um triângulo simétrico, e romper aqui para cima, fizer um pivô de alta, mais interessante vai ser para compra de pivô de alta. Por quê? Pegar algo aqui um pouco mais longo por conta da proximidade dessa região aqui. Então, quanto mais longo for a lateralização aqui, mais força para ter algo para cima. Deixa eu pegar aqui que se terminou saindo aqui da City 3. Arrastei sem querer aqui o gráfico da TOTS 3. Então, mais longe, quanto maior o tempo aqui do gráfico diário, melhor para arriscar uma entrada que vai ter como teto ali uma região de R$ 21,95 a R$ 22,00. Então, muito próximo. Para o stop aí pode ficar longo. Então, nesse momento, eu não entraria comprando. Ou aguardo desse jeito para comprar, ou aguardo sinalizações de alta já para cima da região dos R$ 21,95 a R$ 22,00, fundo ascendente. Após isso, vou falar de Via 3, que tá no pregão, que fechou o pregão de hoje com queda de 1%. Está dentro do movimento de queda. Se for para arriscar a compra ainda, é uma compra de uma tendência indefinida, que seria um fundo ascendente para quebrar a sequência de topos e fundos descendentes. Aí arriscando, ainda, como eu falo, arriscar seria maior risco, porque ainda tem a média móvel de 13 períodos como resistência, tem essa região de topo que estaria próximo, mas a única forma de arriscar seria justamente fundo ascendente, comprar a supressão da massa pregão de hoje, stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Meu maior interesse seria justamente acima dessa região, entradas acima dessa região, de fundo ascendente ou de pivô de alta, pelo gráfico diário, acima dessa região da média móvel de 13 períodos, e melhor ainda se for para cima dos R$ 11,30, sabendo que ela vai ter um teto relevante num processo de recuperação aqui nesses fundos anteriores do gráfico semanal, região que vai de R$ 11,80 a R$ 11,85. A BEV3 terminou aí o dia apresentando boa alta de 0,82%, rompendo a máxima do candle anterior, é uma das formas de entrada, superação da máxima desse candle aqui anterior, ou seja, seria uma das formas de entrada, stop aqui embaixo, ou aqui, se entrar aqui na superação da máxima do pregão de hoje, stop também ficando aqui embaixo. Essa é a alternativa. Qual o ponto negativo dessa alternativa de compra? É isso aqui, ó. É essa região que pode atrapalhar, ou seja, gerar ali uma zona de resistência e o papel voltar a ter algo para baixo. Então tem um risco um pouco maior nessa posição comprada de fundo ascendente na ABEV3. O contexto, o cenário um pouco mais positivo de melhor relação de risco-retorno tende a acontecer mais aqui para cima.
acima dessa faixa de preço, pelo menos aí dos R$ 17,35 a R$ 17,45. Quem entrou comprando, stop aqui em R$ 16,80 ou R$ 16,79. Alpa 4 girou um pivôzinho de alta hoje. Foi um ativo que foi selecionado para analisar o papel. Então, tendência de alta, retomada. Pivô de alta no pregão de hoje. Para quem entrou comprando já esse rompimento, o stop fica abaixo da mínima do pregão de hoje em 58,39, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. E aí a gente projetando esse pivô de alta, fazendo a projeção de acordo com o recuo do preço. Primeira projeção, 61,43, que é numa zona de resistência, ou seja, é uma faixa de preço que passa por 4 testes sem ter fechamento para cima dessa região, ou seja, uma perda de força nesse patamar. Segunda projeção seria fazer a projeção clássica, que aí apontaria para o 62,30, que é já lá no topo anterior. 61,8% de projeção desse movimento de subida a partir dos 59,69. Então são as projeções de alta desse pivô na Alpa 4, que é um ativo que retomou a tendência de alta a favor da sua tendência de alta no gráfico semanal e do gráfico mensal. Ação que vem tendo aí um bom desempenho, inclusive dentro da carteira perspectiva que vai ter próximo pregão. Fica antenado aí. Se você ainda não está dentro do aplicativo DV Invest, acesse o aplicativo DV Invest. Abaixo aqui desse vídeo, na descrição dele, tem um link lá para você acessar o aplicativo disponível na web, navegador web, iOS e Android. Você pode, nessa virada aí de mês, que vai ser amanhã à noite, vai receber lá a carteira perspectiva, a carteira de BDRs, ações DV Ações Mundi, vai receber a carteira de ganho imobiliário, que é a carteira de fundos imobiliários. Então tudo isso dentro do aplicativo, e a tendência também que a gente faça um lançamento de uma nova carteira amanhã, que é amanhã à noite, para o mês de setembro, uma carteira mensal de Small Caps. Então fica antenado, acessa lá, se inscreve lá, aqui do meu lado, aparecendo inclusive o QR Code, aproveite isso aí. Então, de maneira geral, ativo alinhado para cima, mensal, semanal, tendência de alta. Quem está comprado, bota stop no a curto prazo, swing trade, coloca o stop aqui embaixo e segurar a operação por mais pregões, pelo menos mais uns 2 pregões para fazer uma mudança de stop da operação. É isso, amigos, muito obrigado por sua avaliação. Só para mencionar aqui a resistência principal no 61,22 e depois 62,33 para Alpa 4. Então é isso, agradeço demais sua valiosa audiência. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Agradeço demais, um grande abraço e até a próxima.